Boa tarde, gente. Estamos aqui mais uma vez com o seu Manuel das Bananas. E seu Manuel vai contar pra nós uma história. Ele pensava muito, era coisas que ele nunca tinha visto, mas já imaginava na cabeça. Era, seu Manuel? Aí nesse dia que eu ganhei, foi o dia que depois que eu fiquei bom da catapora, eu achei um lá no... Lembrando, seu Manuel, que a catapora, tem a história da catapora, né? Que foi contada no vídeo anterior, né? É, Então, quem não é inscrito no canal, vai lá e acompanha a história. aí o que aconteceu? Eu fiquei bom e eu andando lá assim nos terreiros, assim próximo às casas vizinhas lá, eu achei uma tapeira lá de um morador que morava lá, do dono da terra lá, anterior, muitos anos. E lá, a tapera fica aquelas coisas velhas, lata velha, de querosene, de Tem pedaço pessoas, de seu Manuel, frande. que moram na cidade grande que não sabe o que é tapera. Tapera é uma casa velha abandonada que desmancha, fica só lugar lá. Não importa no de baldrame. como é que ela é feita. Uma Ela casa geralmente de abandonada barro, né? é tapera, né? É, de barro. Aí eu achei esse moinho velho de, de moer café, que muita gente nem conhece hoje. Moinho de moer café, que me vou comprar café em caroço. Mas hoje tem muito hoje, inclusive existe no museu. E esse era tão velho que já tinha quebrado um bocado de parte dele. Só que eu conseguia destroçar as partes dele todinho, desmontar e montar. Aí eu olhava aquelas engrenagens Qual era a dele, sua idade na época? tinha uns 5 anos de idade. Sei. E aí você já tinha visto um moinho desse funcionando? Não, eu nunca tinha visto. Eu vi foi lá. Então você descobriu depois que era Eu um olhando moinho. pra ele lá no lixo, eu fui, peguei ele, montei, desmontei, ficava pegando cada peça e pensando nela. Aí eu comecei a nascer engrenagem, né? Aí eu já pensava que ia ser um grande metalúrgico naquela hora, que eu pensava de montar uma grande empresa, fazer um moedor de coisas, sabe? Mas metalúrgico você também vai ver descobrir futuro, né? Agora, né? Mas nessa época eu pensava de montar uma Demorou muito indústria. pra você descobrir que aquilo era um moinho de café? Não, eu já sabia que era um moinho de café. Já? Já. Contado pela mãe. Eu acho que alguns parentes lá tinham moinho de café que moía. Né? Aí você chegou a levar ele pra casa? Fiquei com ele não, porque é lá pertinho onde eu brincava mesmo, eu brincava com ele lá. Montava e desmontava e botava areia dentro e moía, sabe? E aí eu ficava pensando, vou botar um moinho aqui, botar arroz, vou botar. Aí já comecei a nascer, comecei a pensar e trabalhar com a mente nesse tempo. Compartilhava com a família a ideia? Aí interessante é o seguinte, eu me lembro dessa época também, eu te lembro o que aconteceu. Aí nessa brincadeira minha, aí eu cheguei perto de um pau, né, com um toco de facão, de um pau, de uma planta, né? Aí o pau era meio grosso, assim, desse tamanho, tamanho de um caibo de uma cerca, né? Aí eu fui para aquele pau tão. Aí eu imaginei, se os homens cortam os paus para fazer as casas, né? Então eu vou derribar esse pau devagarzinho. Rapaz, eu comecei com esse facão devagarzinho no outro esse pau. Toco, de um lado e do outro, do lado. Não é que o pau caiu, pau grande mesmo, sabe? Devagarzinho, eu passei uma semana cortando esse pau, todo dia meio-dia para lá cortar ele. Rapaz. Aí quando eu cortei os pedaços desse pau todinho, as torinhas desse tamanho assim, minha intuição era fazer umas tábuas, que eu tinha visto o povo cortar o pau lá, fazer umas tábuas. Mas aí nas tábuas, aí depois eu fui lapidar aquele pau tudinho, para fazer aquelas tábuas, que era a minha intenção de fazer uma porta. Tava compartilhando. Mas você compartilhava esses Tinha 5 projetos? anos nesse tempo. Compartilhava com sua mãe esses projetos? Minha mãe via, e minha avó. Aí mas ela sabia o que você ia fazer, né? Minha mãe sempre teve algo muito especial desde criança, né? Ela sempre teve essa atenção, porque os outros não tiveram essa inteligência. Ela acreditava que você ia fazer essas tábuas? Fazer alguma coisa na vida, sabe? Que eu Mas ia terminar aí fazendo. foi fácil derrubar, mas fazer as tábuas foi difícil, né? Foi, mas fiz tudinho, está bem que eu queria. Só não deu pra serrar, porque eu não tinha serrote, né? Eu lapidei tudinho até fazer as tábuas e botei lá a piazona dela, sabe? Aí deu pra arrumar a sua casa, Aí, não era pra arrumar a casa, não era pra brincar, moço. pra brincar, né? Era pra as tabeiras desse tamanho assim que eu fazia. Que eu tinha visto um lugar lá, um povo serrando madeira pra fazer porta. Eu queria, minha intenção era fazer uma porta também, a janela. Aí era muito duro o serviço. Aí eu Então, parei. tudo que a criança vê, ela acha interessante, né? E muito dele quer fazer a mesma coisa. Olha, eu via naquele tempo minha mãe, lá na casa da minha mãe, que não morava mais avó, eu via eles fazer os festejos. Lá tinha 2 festejos, tinha o festejo de São João e o festejo de Santa Luzia. O meu avô festejava Santa Luzia, Avô materno ou meu avô paterno? materno. E minha avó festejava São João. Aí, Avó materno ou paterno? materno, tudo era materno. Né? Meus avós paternos eu conheci depois de velho, mas não tive muito. Nem a bênção dele, não sei se eu recebi. Agora a paterna eu fui criado como filho. Então, para quem não está acompanhando, tem uma história de avós paterna e avó materna, Uhum. e história do seu pai que
é muito particular, né, seu Manuel? É, exatamente. Mas aos poucos a gente vai descobrindo. Agora mesmo, esse dia ela quase confessava, dizendo que eu era parente mesmo do pessoal lá, que era parente dele lá. Mas agora, né, nessa época, né, que eu tô contando essa história lá da época dos meus avós, né, que eu vivia lá com eles, eu via, eles tinham faziam promessa. Você sabe o que é promessa? Promessas são é a mesma coisa de um voto. Por exemplo, hoje eu sou crente, trabalho na igreja e tem muita gente que Seu vem aqui Manuel, na igreja tem e uma faz frase voto, que né? o povo diz, promessa é dívida, É, exatamente. Aí, hoje na igreja o pessoal faz voto, mas existe nessa promessa nas igrejas católicas, né? E meu avô, ele fazia a promessa e ele tinha um santo, né? Que é aquelas imagens. Aí quando era naquela época, ele festejava, todo ano ele fazia uma reza de Santa Luzia. E o pessoal da região inteira lá ia pra lá, porque depois da reza, geralmente ia um sanfoneiro, ia tocar uma sanfona e ia dançar um forró. O seu depois avô da reza. era líder da comunidade? Era um líder, tipo um líder da comunidade, sabe? Aí ele fazia aquela reza todo dia de Santa Luzia. E a minha avó era no dia de São João. Então tinha esses dois movimentos lá que reuniam muita gente da região toda. Era que nem um festejo. Aí o pessoal começava a ir antes, muito, por exemplo, ia encerrar no dia de Santa Luzia o Mas festejo. o seu avô ganhou essa liderança já dada pelo pai dele? Rapaz, eu não sei de quem era não. Geralmente isso vem de cultura. Cultura quer dizer conhecimento, né? E eu acredito que isso aí foi que veio lá da geração deles anterior, porque o meu avô e minha avó, quando chegava perto dessa reza, o pessoal da região começava a dar quarto de farinha, dar quarto de gado, que era para fazer as comidas no dia da reza, para dar dava as coisas, né? Tudo cultivada lá. Cultivado na cultura do pessoal de lá, eles faziam e levavam, começava a juntar 7 dias antes, que era para no dia uma pessoa fazer um voto, aí tava na festa esse ano, se achava bom, se sentia feliz na reza, na festa. Aí dizia assim, olha Deus, se o Senhor, mas meu santo, me ajudar, que se eu todo eu vou dar um quarto de farinha para ajudar nessa reza aqui para o povo comer. E dava mesmo. Aí você passando de um ano para o outro, essa reunião, essa cultura, e aí juntava as coisas, o pessoal juntava a turma e fazia as comidas, e tinha reza, Seu tinha... Manuel, se pegar um santo e botar ele de cabeça para baixo no poço, a pessoa casa mesmo? Ah, isso é a cultura dos santo toieiro, né? Santo toieiro, né? Que tem um santo casamento. É uma cultura que é antiga, mas que se repete hoje em dia. É, olha, na realidade é o seguinte, tudo é pela fé, entendeu? Tudo é pela fé. Aí essa festa lá, que era liderada pelo seu avô, era toda semana, todo mês, uma vez por ano? Era só uma vez por ano, de Santo Antônio, de São João, e meu avô fazia de Santa Luzia e minha avó fazia de São João. Mas os dois ajudavam os outros, né? Só que era só na casa, 2 vezes por ano. 2 vezes por ano, né? É, A cada ano que passava, é, tinha crianças novas no meio, é né? verdade. E aí Desse você no meio. Aí eu aprendi dessa cultura aí, aprendendo, vendo lá com criancinha, né? Sempre tinha 3, 4, 5, 6 anos, entendeu? Participando dessas coisas. Foi isso quando eu estava por época de 5 anos mais ou menos, eu já estava que fazia a promessa com essas santas e acontecia alguma coisa e eu terminava quando eu não queria que minha mãe viajasse, eu pedia o santo para não deixar ela viajar, depois eu ia pagar a promessa. Mas a cultura, a fé é isso aí, cultura, a fé é um propósito, né? A fé que eu firmo, hoje eu conheço o que é a fé é o firme fundamento das coisas que se espera a prova de não ver, nós vivemos a justiça, vivemos a palavra de Deus, então nós já acreditamos mais nos santos, mais da comunidade. Mas quem existe essa fé, quem existe o que acontece no meio dos santos, sempre. Se a pessoa tem fé, não é uma coisa que a fé fez acontecer, porque tinha de acontecer, você acreditou, é só isso aí. A fé que é o firme fundamento das coisas que se espera a prova de não ver, como está escrito em Hebreus capítulo 11, é isso aí, você acreditar. Se você acredita que vai ter uma boa colheita e planta a roça e der a boa colheita, você diz, fulano teve fé, aconteceu. É você esperar com certeza que vai acontecer, né? Senhor, você acha que hoje em dia é fácil ter alimento na mesa do brasileiro do que há 30 anos atrás, 40 anos? Ah, isso lógico, até porque é o seguinte, a ciência evoluiu, né? Hoje nós temos uns invernos mais descontrolados, mas a ciência Você evoluiu. percebe que é o sistema político que ajudou? Tudo isso, eu sempre digo, e se você pesquisar aí com uma pessoa de média cultura hoje, você vai perceber que Deus, a política, Deus e a matemática está em tudo, né? Por exemplo, o inverno bom com a semente boa plantada, ela dá um bom fruto, né? Então, a política é o seguinte, quem organiza é a democracia, ou seja, os meios sociais de organizar. Por exemplo, embora você tenha um dinheiro, ou seja, muito rico e queira plantar, e se você plantar com o seu dinheiro e esse ano você perder a colheita todinha, e o outro ano você não planta mais, então você quebrou pro resto da vida. Agora, se você tem condição, tem uma terra, tem uma condição boa e for uma pessoa que tenha experiência, você vai e coloca aquela terra no banco,
você financia aquele plantio. Se porventura você colher, você pega, tem lucro. Se não colher, paga direito. Se não colher, você pega um Proagro, você, com aquele seguro, você só faz tudo com seguro, e o banco termina pagando a conta. Ou seja, o governo paga aquela conta e você não perde a sua terra e faz um Proagro para replantar de novo, poder pagar a conta, negocia. E assim funcionam as coisas. Então, se não existisse a política, porque essa vida social lá do governo tem a ver com a política. Se não existisse uma política social, então nem o dinheiro não podia fazer nada. Então só funciona as coisas se for a política. Deus quer onde, porque se você tiver a política e tiver a matemática, que é a parte financeira, que é a vida social lá, quem tem condição aqui na Terra, que isso não funciona com gentilismo, não é só quem já tem um pé de meia. Quem tem um pé de meia, se tiver uma pessoa que tem um pé de meia, que tem uma condição financeira, aí tem um governo que está dando oportunidade, ele tem uma sabedoria para fazer aquele projeto todinho, e tiver Deus para mandar a chuva, aí dando a terra lugar de plantar, tem uma boa colheita. Então isso aí vem acontecendo, né? Diariamente. Você vê que há 30, 40 anos atrás, nós até vimos uma história aqui interessante dessa história que o vô contava, né? Um dia eu vi um cara falando que tinha uma máquina que colhia arroz por 200 homens, eu achei muito interessante. Hoje qualquer colheitadeira colhe 2 mil sacos de arroz por ano, né? E uma pessoa uma pessoa colhedor muito mesmo, ele não colhe 2 sacos de arroz por dia, né? Então por dia tem máquina que colhe 10 mil sacos de arroz por dia hoje, né? Então por mais de 2 mil homens, uma máquina trabalha. Isso dirigida somente por um piloto e por um empresário rico, quer dizer, 2 pessoas. O rico que está fazendo o negócio plantando e um operador faz essa colheita. Então tudo hoje tudo mais fácil, né? Seu Manel, você acha que veio um homem, ou mais de um homem, que percebeu com a comunidade onde tinha muitas pessoas que estavam desorganizadas, ele era muito mais inteligente a ponto de inventar um tipo de política, porque toda cidade ela é gerenciada por um grupo, né, de pessoas que estão lá acima, né? Aí que acaba sendo um prefeito, um vereador. Não entendi essa pergunta. Você acha que existe algum tipo de comunidade, em algum tipo de geração, a ponto de chegar a algum grupo de pessoas ou um só homem, a ponto de dizer assim, não, eu vou criar um tipo de política para manter organizada aqui essa comunidade? Você acha que as pessoas viviam mal na época, a ponto de ter uma pessoa mais inteligente para inventar política? Essa história é muito longa. Por exemplo, se você pesquisar hoje... Porque na nossa cidade existe gente à nossa frente que representa a nossa cidade, né? Existe o prefeito que leva nossas causas para um patamar maior, que é o presidente, consegue verbas, né, e traz aqui para nós, né? Para ser assim, por exemplo, começa pela influência dos vereadores, das pessoas, começa pelos líderes comunitários, né? Quando as pessoas elegem um prefeito, elas acham que esse prefeito é muito mais inteligente a ponto de colocar ele lá para administrar a cidade? É uma cadeia de administração. Por exemplo, começa pelos administradores, né? Comunitários, depois vai para os vereadores, para o prefeito, aí deputado, aí governadores, aí presidentes. Então essas coisas vão caminhando de uma cadeia, de ordem em ordem, e vão chegando nas consequências, né? Do fruto, do produto que eles vêm fazendo, né? Inclusive, isso sempre aconteceu, foi antigo. Por exemplo, no Brasil, não só no Brasil, eu tive pesquisando, foi no mundo inteiro, né?